seja muito bem-vindo a mais um episódio do Comunica Podcast. Eu sou Alifen Marques. Eu sou Iago Souza. E antes de começarmos esse episódio, vamos fazer um agradecimento à reitoria da universidade, ao professor idealizador deste projeto, Márcio Magalhães, e à coordenadora dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo, Angélica Cigarini. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Ele, que é publicitário, designer, professor de universidade de publicidade, designer gráfico e tá pego. É muita coisa. É muita coisa. A gente tá falando de César Galhardo. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz aqui. Tem uma equipe enorme aqui, muito bacana. E fico muito feliz pelo convite, viu, Alifen, Iago. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo enfrentar essa fera. Não, é quase um de frente com Gabi, mas com duas Gabis. Com duas Gabis. Vamos lá. Cezinha, como que você se interessou por essa área quando você estava ali começando a decidir, não, eu vou fazer tal curso, não vou fazer tal curso? Como que a comunicação surgiu para você? Legal. A comunicação, a publicidade, o termo publicidade, ele foi um susto para mim. Eu estava no Dom Bosco e eu venho de uma família de médicos, então eu tinha aquela ideia, vou estudar medicina e tal. E aí, de repente, tinha uma colega de sala, se chamava Karina, e ela falava assim, não, Cezinha, eu vou fazer publicidade. Eu falei, mas que diabo é publicidade, cara? Que é isso, né? Eu não tinha nem ideia qual era a conexão do termo com o que se faz. Uhum. E ela me contou, né? Falou assim, não, a publicidade é isso, a gente faz isso, faz aquilo. Aí ela parou um momento assim e falou assim, mas você é ilustrador, você é tão ligado nessa área assim, você se comunica tanto e você vai fazer medicina? Ela falou, e aquele negócio ficou na minha cabeça. Uhum. E aí, quando eu fui fazer vestibular, meu pai teve um insight muito grande e falou assim, cara, vou te fazer uma proposta. Você vai fazer uma visita num médico, você vai para conhecer, ver como funciona. Era um cirurgião, ia fazer uma cirurgia plástica, eu acompanhei uma cirurgia plástica, né? E aí, no mesmo dia, eu saí do hospital e fui para uma agência de publicidade aqui em Campo Grande. Na época era a ZN, a agência era referência, e aí o Naban me recebeu muito bem. E durante ali uma hora e meia de conversa, ele me deu o que eu tive no primeiro ano de publicidade, na introdução à publicidade da faculdade, sabe? Então, assim, foi fantástica a conversa com ele. Eu saí da entrevista e falei assim, pai, acho que meu negócio não é medicina, sabe? Meu negócio é publicidade, é esse universo visual, onde as pessoas se comunicam e a gente tenta passar uma certa ideia. Sim. Então, foi esse o movimento, sabe? Eu não conhecia publicidade. E foi um movimento bem, né? Sair de um centro cirúrgico para uma agência de publicidade. Foi totalmente diferente. Na mesma manhã. Foi na mesma manhã. Caramba, eu saí de um lugar e fui para o outro. Essa influência tão forte do seu pai na sua vida, né, cara? Eu não achei que ele fosse ter toda essa mente aberta, porque é uma situação, você é um médico, você pensa, nossa, medicina é aquele curso top que todo mundo quer. Só que aí você teve a sorte de ter um cara que falou, eu vou fazer o teste com você e eu vou ver áreas totalmente diferentes. Sim. E não era muito comum, né, na época. Os pais tentavam meio que moldar o filho, diferente, né? Não, um detalhe, eu não falei, meu pai é médico. Né? Então, ele ainda... Era quase uma obrigação você seguir, né? E ele virou e falou assim, não, eu vejo que a sua área não é essa. Então, e o que é mais curioso, depois que eu me formei na publicidade, eu passei a atender muito a área médica. de um jeito ou de outro. Então, assim, eu não consegui me desconectar da área da medicina. Hoje é um mercado relevante, né? A gente não pode deixar isso de lado, é um mercado relevante. E então passei a atender muito a área médica, clínica, até o profissional liberal mesmo, o médico como profissional. Sim. Então é um universo muito bacana. Trabalhei na área editorial também, de revistas médicas, né? Foi uma experiência muito divertida. Né? A área editorial é muito divertida, é muito legal, muito gostoso de trabalhar. E você comentou que antes do curso você já mexia com ilustração? Sim. Você sempre teve isso na veia, então? Sim, eu desde moleque eu rabiscava, né? Eu comecei a rabiscar, cara, muito cedo.
eu lembro que um dos primeiros desafios que eu tive um brinquedo, um boneco tal, e eu queria tentar reproduzir aquele boneco 3D num papel. Né? E eu ficava fazendo esse experimento. Até que eu falei, poxa, vou fazer com outro, vou fazer outro objeto, vou fazer com uma pessoa. E aí fui crescendo na tentativa e erro até conseguir chegar a alguns resultados. Eu vejo isso, eu acho que isso, eu fui muito movido pela curiosidade do resultado. Sim. Né? E sem prestar atenção que muitas vezes o processo é mais importante. Sim. Né? Então foi muito bacana de tentar chegar em algum lugar. E aí eu passei a ilustrar. Quando eu estava estudando no ensino médio, eu lembro que eu tive um professor, o Edson Godoy, ele virou e falou assim, eu vou fazer um jornal do Dom Bosco, tal, né, para conversar com os estudantes, lembrando que naquela época não existia rede social, não existia internet, nada disso, então tinham outras soluções para as pessoas se falarem. Sim. E aí o jornal interno da escola é onde rolava tudo. Claro, de um jeito meio controlado por um professor, né? Então, vamos tentar segurar essa gurizada aí de algum jeito. Fazer aquela bagunça. Uma bagunça controlada ali e tal. E aí sempre tinha uma área de crítica de uma forma mais geral, e aí eu fazia a ilustração do quadro. E aí ele criou um personagem fictício e eu rabiscava aquilo. E era bem cartunesco, né? Mas eu passei a ilustrar, claro que não era nada remunerado, mas eu adorava usufruir daquela sensação de que você faz parte de um projeto. Sim. Né? Onde o professor chega, você está dentro de uma sala de aula no ensino médio, chega o professor fala assim, por favor, gostaria de falar com fulano. Aí eu estava todo enorme, cheio, né? Já eram as reuniões de briefing lá atrás. Dá licença, tal, e ficava todo cheio ali. E era muito gostoso isso. Sim. Né? Há um tempo atrás, cara, uma amiga minha ainda me falou, Cezinha, eu tenho os jornais guardados. Ela tirou foto e me mandou. Olha aí. Dos rabiscos, cara. Poxa, ela me mandou isso, deve ter uns 2, 3 anos. Você pensa, tem muito tempo. Legal. Você já analisou o caminho que você passou? Tipo, daquele jornal até o dia de hoje, você teve esse estalo quando você chegou lá? Cara, eu vou te falar. Quando a gente trabalha com visual e a gente muitas vezes está ilustrando, em alguns momentos é um pouco frustrante você ver o que você fez naquele determinado momento. O traço muda, você pensa, nossa, o que eu tô fazendo? Olha e fala assim, mano, e alguém olhou aquilo e comprou a ideia, né? O que é mais assustador. Investiu. Pô, eu lembro que eu fazia convite de festa, cara. E eu fazia os convites de festa e aí você não tinha software para isso, né? Fazia tudo na mão. Né? E aí os caras pegavam aquilo, colocavam no acetato e depois fazia o convite na gráfica. Aí no finalzinho já começou, eu peguei um pouquinho do processo de digitalização, mas eu fiz muita coisa manual. Né? Então, eu tenho algumas coisas guardadas de muito antigamente. Eu olho aquilo e falo assim, mano, eu que desenhei isso. Agora, curiosidade, Cezinha. Você, né, veio muito forte da ilustração. Você usa isso até hoje, por exemplo, se você vai embarcar em algum projeto de design, você rascunha na mão primeiro para depois jogar pro computador, ou você já parte direto pro computador? Cara, puta, é muito legal você falar disso, viu, Alf? Eu acho muito interessante, e aí eu não estou falando de quem ilustra. Né? Tipo, na sala de aula agora tem uma estudante, Camila, que ela é ilustradora, né? E aí, para essas pessoas, isso se torna muito mais fácil. Mas se você hoje vai criar uma peça publicitária, vai criar um projeto, qualquer coisa, vou redecorar minha sala, vou trocar os móveis de lugar, cara, pega num papel, rabisca a ideia. Ou, eu tenho que trocar, corta os quadradinhos como se fossem os móveis e reajeita. É muito interessante você tentar aterrissar a sua ideia no papel de alguma forma para depois executar. É claro que hoje a gente tem outros recursos, por exemplo, o IA, que ajuda bastante, né, a você chegar em algum resultado com a ajuda do pensamento da máquina. Sim. Mas, cara, tem coisas que não tem o que fazer. Você que vai morar ali, não é uma IA. Né? Por exemplo, ajeitar uma casa. Né? Então, vou criar uma peça. Então, o que eu quero nessa peça? Aí, enfim, você falou de usar a ilustração para isso. A gente não pode esquecer que a ilustração ela pode servir tanto como um caminho, um start para você chegar depois num resultado, seja por fotografia ou qualquer outra coisa, mas também ela pode ser o resultado final. Eu lembro uma vez que eu vi uma campanha publicitária de uma revista masculina que existia nos anos 90,
que ela falava de uma atriz chamada Cláudia Ohana. Inclusive, ela está em Campo Grande no momento, né? Uhum. E aí, a propaganda dela era totalmente baseada em ilustração. E aquilo era muito genial, de você olhar a peça da Cláudia Ohana, não tinha foto dela, não tinha nada, era só rabisco. Uhum. E assim, mano, o cara que criou isso é genial. E aí vem aquela sensação da gente como publicitário, de você olhar uma peça tão simples e tão genial e falar assim, cara, por que não fui eu que fiz isso? Uhum. Né? É uma sensação muito A gente esquisita. sempre fica nessa, Você né? pega de aqueles queria ter personagens feito parte. simples. É, você pensa, tipo, pô, eu podia ter feito isso. Dava pra eu ter feito Dava um pra ter pouquinho, se eu feito, tivesse né? pensado um pouco mais. Você pega um rabisco de criança e pô, cara, genial você conectar uma coisa com a outra. Sim. Eu acho que a criatividade tá aí, né? Você Uhum. conseguir conectar ideias muito diferentes e aí você chega num resultado em comum. Sim. Você tinha dito um negócio interessante, que você primeiro tem a ideia, você rabisca ela para depois você trazer ela pro digital. Sabe quando você faz, por exemplo, um piloto de um episódio? Nunca é aquela ideia primeiro, você vai construindo aquela coisa até chegar no que você realmente quer, no que realmente funciona. Eu acho isso muito legal, porque tipo, primeiro você pegou o desenho daquele boneco 3D que você falou e colocou no papel. Quantos desenhos daquele boneco tiveram que passar para chegar naquele modelo específico, entendeu? Deve ser um trabalho muito gastante, de certa forma, mas se você gosta daquilo... Não, e acontece muito, cara, de você, no papel, agora falando de papel mesmo, tá? Analógico, Sim. de você rabiscar e aí refazer, e aí rabiscar, um nariz, cara, você tem que fazer um nariz 10 vezes, 20 vezes, até chegar naquele resultado, aquele detalhe que, não tá ficando do jeito que eu quero, aí você quebra a cabeça. Claro, depois que a gente tem as mesas de digitalização, ficou muito mais gostoso, assim, muito mais fácil, né? Que você não briga com o papel mais. Porque chega uma hora que você olha e fala assim, mano, perdi o desenho, o papel tá tão apagado, vai fazer um buraco, Então, não, você consegue ali no digital hoje refazer várias vezes. Tem um ilustrador que vale a pena depois dar uma olhada, Nico Di Mattia. Ele tem vídeos de speed painting, né, dele ilustrando, você vê ele começar do zero até o final em 10 minutos. Só que aquilo ele levou dias para fazer. E aí ele põe no Photoshop e grava todo o processo dele ilustrando. Ele vai tem uma ilustração dele daquela atriz Scarlett Johansson, ela no sofá. E aí você olha quantas vezes ele faz uma orelha. Cara, ele faz 10, 20 vezes uma orelha. E aí ele apaga e faz de novo, até ficar do jeito que ele quer. Então é muito legal, recomendo dar uma olhadinha no canal dele, tem várias ilustrações e aí você vê esse processo sendo repetido, né? Até ficar do jeito que o cara quer. Sim. É muito bonito. E eu lembro quando tive aula com você, 2018, 19, que você falou de um canal que eu já acompanhava, muito por causa do setor automotivo, que é do Sketch Monkey, que ele pegava os carros, né? Tipo, a BMW lançou tal carro e ele não gostou, e ele refazia e mostrava o processo, né? Ele mostrava como ele teria feito como designer, como o carro seria se ele tivesse desenhado. E ele refaz tudo no Photoshop e mostra o processo e vai comentando em cima. Então é bem interessante esse tipo de... A concepção ficava bom? Assim, é muito pessoal, né? Às vezes ele criticava alguma coisa de design que eu gostava, mas, tipo assim, era o processo dele, né? De mostrar ali essa... Eu achava interessante algumas vezes que ele pegava carros antigos e falava assim, vamos redesenhar esse carro como se ele fosse nos dias de hoje. Fosse uma reedição desse carro, né? E aí ele fazia. E eu achava interessante que ele não deixava passar algumas coisas que fazem parte da alma daquele veículo. Se for entrar na área de carro, eu sou apaixonado por carro. E aí ele mantinha alguns detalhes, né, que, olha, isso identifica. Por exemplo, o Mustang. O Mustang sempre tem lanterna de 3 elementos atrás, de cada lado. Então, você pegar qualquer Mustang, ele vai ter esse recurso. E por aí vai. Né? Então, ele mantém esses detalhes. Isso era muito interessante que ele fazia. É um exercício bem legal de assistir. De Ele ver, continua né? até hoje. Ele manda muito bem. A essência do veículo, você vê interessante, na verdade. Sim. Caramba. É muito legal que você pode produzir sendo um designer. É aquilo que o senhor falou. Você já pensou em levar isso mais pra frente? Do tipo, realmente produzir um quadrinho, por exemplo? Cara, não. Eu sei... Eu sou um apaixonado pelo universo de quadrinhos. E eu sei... do trabalho que é de você criar um personagem e manter um personagem.
Não é fácil, não é fácil. As ideias, as histórias. Nossa, você cria quase que pessoas. Eu sigo muito o Will Leite, né? Que ele tem o site Will Tirando. E tem aquela personagem, a senhora Anésia, né? Aquela mal-humorada e tal. Você vê que sempre tem uma identidade, né? Os quadrinhos dela sempre são ligados aos tons rosa. Ele não usa colorido para os quadrinhos dela para trazer um certo carinho de vó, e ao mesmo tempo que ela é extremamente mal-humorada, então aquilo faz um contraste tão gostoso de você ver. Sim. Né? Então, assim, para você criar um personagem, ou em algumas vezes mais de um, cara, é enlouquecedor. Algumas pessoas conseguem isso, por isso que eu gosto tanto da cabeça do Maurício de Souza. Como que o cara conseguiu, né? Chico Anísio, aquele cara que são 20 pessoas dentro de uma só. Um né? universo, né? A pessoa, ela constrói um universo ali. É muito genial isso, no meu ponto de vista. Assim, eu acho isso muito bonito. A cabeça desses caras teria que ser estudada. Sim. Né? Você constrói gostos, você constrói até cores favoritas pros personagens que você nunca nem vai sequer ouvir a voz realmente deles. Porque, assim, pelo pouco que eu sei dos quadrinistas que o senhor comentou, eles também não são tão bem pagos. Eles trabalham por, tipo, 18, 9 horas. Às vezes até porque eles mesmos querem, porque eles querem entregar um trabalho bom e acaba deles não recebendo um retorno muito bom. Já aconteceu de vários quadrinistas, roteiristas, editores abandonarem suas respectivas editoras por conta dessa questão de monetização, por questão também deles não receberem o verdadeiro valor. Porque você criava um personagem, só que você tinha que entregar ele direto pra editora. E você acabava ficando sem os direitos daquele personagem. Aconteceu com o Todd McFarlane, que ele era um ator, ele era um desenhista que fazia o Homem-Aranha, ele que criou a ideia das lentes grossas, e ele não recebia o crédito que ele merecia. Os royalties. Ele acabou indo pra... Ele e mais alguns desenhistas criaram a Image Comics, que é a mesma do Invencível, e eles acabaram criando os próprios personagens. Tanto que o Todd McFarlane hoje não mais, né? Ele fez o Spawn. Tanto que se você reparar, ele também tem aquelas lentes grandes nos olhos dele ao Deixa eu redor. fazer uma inveja pra vocês. Eu tenho os 12 primeiros números do Spawn guardados. Olha aí. Ficou triste o Iago. Eu comecei a acompanhar o Spawn quando lançou. Mentiroso. Cara. Mentiroso. Depois você vai ter que tirar uma foto e mandar pra ele. Tá guardado, bem guardado. Mas eu Bem guardado. apaixonado por Spawn, cara. Muito legal. Eu não sabia que o senhor conhecia. Eu achava que opa. era bem underground assim mesmo. Tem o The Clown lá, é fantástico. Cezinha, e falando em fazer inveja, quando eu pedi o seu currículo, aí você falou, vê o que é relevante. Eu bati o olho e falei, tudo é relevante, né? Mas você fez ilustração pro Jô Soares. Como que foi isso? Eu tive essa experiência. Tem um amigo meu que ele trabalhava, na época, na EPTV Campinas. E sempre que tinha alguma coisa que acontecia diferente, ele me falava assim, cara, vamos. Aí ele chegou um dia e falou assim, a gente vai no programa do Jô e a gente vai levar uma ilustração para ele, e é uma caneca e ela vai com uma caricatura do Jô. Cara, até arrepia. Eu olhei e falei assim, e você quer que eu faça? Eu falei assim, a gente quer que você faça. Falei, mano, você tem ideia de que quem fez a caricatura oficial do Jô foi o Ziraldo? E aí eu vou rabiscar o Jô Soares, tipo, ele colocar do lado da caricatura do Ziraldo. Assim, você é louco. Sabe quem que é o Ziraldo? Sabe quem que é o Ziraldo? Nossa! Aí ele falou assim, não, pode fazer. Aí eu fiz a ilustração. É uma ilustração do Jô bem minimalista, assim. Foi quando ele... Foi muito curioso, porque foi quando ele estava sem barba. E eu terminei a ilustração, e aí recomeçou o programa. Tinha um prazo legal para trabalhar. E aí ele apareceu no programa de barba. Aí eu tive que editar a ilustração, aí eu fiz uma barba, né? Nossa! E aí ele usava um óculos quadradinho, assim, e tal, e aí a gente aplicou isso na caneca e ele recebeu lá no dia. Eu fui lá no dia também, foi bem legal essa experiência aí de trabalhar, fazer esse trabalho pro Jô, né? O Jô é um cara genial. Né? Sim. Então eu gostava demais dele, gosto demais dele. Sim. É uma referência enorme, né, dentro da nossa área. E para você, como que agora, né, trazendo mais para os dias atuais, como que foi para você a decisão, por exemplo, de dar aula? Foi uma coisa que você sempre quis dar aula na universidade, por exemplo, aqui na Uniderp? Como que começou isso? Cara, isso foi uma experiência muito bacana e fico muito feliz de você tocar nesse assunto,
porque eu sempre colecionei um monte de besteira na minha cabeça que eu pensei que um dia eu poderia falar para alguém. Cuidado. E aí, teve um dia que a professora Camila, não a Camila Barbieri agora que está dando aula, tinha uma outra professora Camila. Eu tive aula com ela. Sim, querida professora Camila. Camila Leiria. Ela mesma, Camila Leiria. E ela falou assim para mim, pô, Cezinha, vai lá, tá, eu tô dando aula e a gente precisa de uma pessoa para dar uma palestra um dia, tal, não sei o quê. Aí eu juntei lá, fiz uma aula sobre identidade visual e aí vim falar, na época, a Raquel era a coordenadora. E aí eu conheci a Raquel e tal. E eu sei que logo depois o professor que estava dando aula saiu no meio do semestre. Aí ele falou assim, puxa, o cara saiu. Você não quer dar aula? Foi assim, na lata, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que é isso? Aí me explicaram, tal. E eu falei assim, vamos ver se dá certo. Eu pego da metade do semestre para frente. E faz aí no final, faço um teste e aí vocês veem se ninguém me chutar, tá tudo certo, né? E aí acabou que eu gostei demais. A experiência de dar aula, quando você tem uma turma muito reativa, né? A turma do Iago é uma turma bacana, por exemplo, tal, é muito gostosa de dar aula lá. Então você chega cansado do seu trabalho o dia inteiro, a aula é à noite, e a hora que você termina a aula, por mais cansado que você esteja, você está se sentindo pleno, sabe? É uma sensação muito maluca. Sim. E aí eu falei assim, cara, é legal isso, né? E aí eu gostei, né? Aí saí um pouco, fui resolver outras questões, depois acabei retornando, mas aí a convite da nossa querida coordenadora Angélica, e tô aí de novo azucrinando todo mundo. Vocês vão ter que me engolir. Foi meio no susto, então. Mas acabou dando tudo certo. Foi um negócio no susto mesmo. Foi desse jeito. Eu tomei um puta susto com a pergunta. Você não quer dar aula? Só vim dar uma palestra. O senhor acha que, com todo esse tempo... Primeiro, obrigado pela puxação de saco. O senhor acha que o senhor se apaixonou por isso, do jeito que o senhor se apaixonou pelo design? Eu acho que sim. Eu acho que dar aula é uma coisa que você... Quem gosta, quem passa pela experiência, né? E gosta. Né, eu fico muito feliz, né? Lembro muito do meu querido professor Clóvis de Barros Filho, que ele se encontrou ali naquele momento, né, ele conta a história dele, procura no YouTube, é divertidíssimo de ver, mas quando ele se encontra naquela posição, ele não quer mais sair dali, né? Então isso acontece de fato, quando você está numa sala de aula e tem uma experiência positiva. Eu acho que quando você se torna um professor, você tem que abrir sua mente de uma forma, de certa forma, forçada, porque você interage com várias pessoas, seja aluno, seja professor, seja diretor, seja coordenador, e você acaba tendo que criar um certo vínculo com as pessoas por conta do tempo que você passa com elas, pelo que você ensina. E isso é muito interessante, na verdade, porque hoje em dia a área para professor não está sendo tão procurada, tanto que estavam fazendo uma pesquisa dizendo que no futuro vai ter pouquíssimo professor, mas eu acho que é uma área que vale dar um braço a torcer, porque é interessante, vocês formam o nosso futuro, dizendo assim parece que estou puxando seu saco, mas é verdade, vocês participam de uma grande parte da nossa vida, vocês são uma peça fundamental para a nossa formação, seja um professor de educação física ou de alguma matéria que você não considere tão relevante, você é bem poderoso, por assim dizer. Eu sempre notei a influência do professor, enquanto eu era aluno, a influência do professor, o que ele pode fazer para a cabeça do estudante, né? Ela pode jogar um estudante para frente, como pode também judiar da pessoa, né? Não posso usar esse termo judiar, que não é mais politicamente correto, mas você pode fazer mal para a pessoa, né? Então, eu notei isso. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Você está moldando mentes ali, né? Assim, Iago, eu vou te falar. Eu tenho uma preocupação de você falar, me parece que me dá um poder muito grande. Né? O mundo hoje ele é muito mais multifatorial do que era antes. Então, muitas coisas acontecem... Tá aqui, cadê a Luana? Tá ali. Muitas coisas acontecem no dia de uma pessoa... E ela até falou, né? Pô, no dia acontece um monte de coisa e aí você tem aquele momento de 2 horas e pouco com aquela pessoa, onde você vai
interagir de alguma forma e eu espero que seja positivo, né? A minha expectativa quando eu entro numa sala de aula é que o pessoal que está ali comigo, meus colegas, eles saiam dali com alguma coisa da aula na cabeça, né? Não precisa ser tudo, mas alguma coisa que fique, alguma coisa de bom que fique, né? Então, é muito legal quando você tem alguém que está atuando ali na área de comunicação e eu falo assim, cara, isso aqui é importante para o seu dia a dia do trabalho. Olha, a partir de amanhã experimenta isso, você pode ter um resultado diferente. E aí é legal quando chega o aluno no outro dia e fala, pô, professor, experimentei, né? Tem um colega nosso lá que falou, pô, professor, experimentei a foto ali do visor. Como é que é o nome dele, gente? O Guilherme. Jerônimo. O Jerônimo falou, pô, experimentei e tal, fiz a foto diferente, deu certo, o resultado saiu como esperado. Então foi muito legal isso. Sim. É muito bacana. E você falando, né, que quer que o aluno saia pelo menos com alguma coisa da sua aula na cabeça, eu já falei isso pra você, né, que eu não esqueço até hoje do termo esquiomorfismo, que eu aprendi na sua aula. Onde que você usou isso da vida de novo? Nunca, ficou na cabeça. Eu acho interessante que o senhor tenha usado o termo de colegas, que não torna o senhor acima da gente. E interessante o senhor dizer isso, porque eu fiquei muito feliz quando primeiro eu queria entrevistar a Camila. Só que depois eu fui fazendo uma análise. Desavença. Eu fui fazendo uma análise. Eu pensei no que a aula do senhor significava para mim e o quão confortável eu me sentia nela. Porque, já falei pro senhor, eu não tenho quase nunca tive interesse em computador, não sei mexer direito, não tenho nem a coordenação motora para isso. Mas ontem mesmo eu tive uma aula com o senhor e aquilo eu fiquei interessado. Eu pensei na varinha mágica, eu pensei no Fotopeia, o tempo que eu tô planejando usar a minha folga para pensar sobre isso, porque foi interessante. É uma das minhas aulas favoritas, porque tem o conforto de estar ali. É legal conversar com você, porque o senhor tem uma boa qualificação para conversar comigo. Eu já tive essa aula. E querendo ou não, é uma aula com um peso muito, muito menor. Não tô dizendo que a sua matéria seja fácil, mas eu tô dizendo que eu tenho interesse porque eu não entendo nada daquele mundo. E é legal ter alguém para me introduzir o A, B, C certinho. Que nem, para você aquilo deve ser pão com ovo, um arroz com feijão, mas para mim tá sendo um mundo totalmente diferente e eu tô achando super interessante. Que legal, Iago. Fico feliz que você veja assim, viu, cara? Bacana. Eu espero que todo mundo da sala veja da mesma forma, sabe? Aí, tipo, se você quiser me dar nota na média... Pô, que lugar pra você chorar a ponta, cara. Depois a gente conversa nos bastidores. Mentira. Ô, Cezinha, agora vamos falar um pouco mais de parte técnica, né? Tá. Pra você, porque assim, quando a gente fala muito de design, a gente pensa muito no produto pronto, né? Queria que você comentasse um pouco com a gente como que é esse processo de construção de uma marca, além né, aquilo que a gente já sabe, né? Os elementos, a parte, né, de cor, enfim. Como que é fazer essa junção toda? Tá, legal. Porque tem elementos que a gente nem faz ideia, né? Às vezes alguma coisa que é, sei lá, do sobrenome do fundador vai parar na marca. Sim. Então, como que é esse... Se você for buscar marcas relevantes, com alguma relevância ou com alguma história, você vai encontrar sempre que ali tem uma pequena história num formato visual, resumido, iconográfico, pequeno e que traduza tudo isso. E aí, quando você fala de construção de marca, assim, claro, eu vou falar só da parte visual, da parte de design gráfico mesmo, tá? Claro que a construção de marca ela é maior, ela envolve outras áreas, mas quando a gente fala de construção de identidade visual, é muito bacana você pensar no universo completo que aquele cliente vai atender. Então, você pode ir por vários caminhos. Você tem que entender, primeiro, o que ele faz e para quem ele faz. Se você não enxergar para quem ele faz, o que ele faz não vai se tornar tão relevante. Tem que pensar no seu cliente. No cliente do seu cliente. No cliente do cliente. É esse cara que você tem que atingir. Então, muitas vezes... E aí, isso também pode se transformar internamente agora, falando num jogo de vaidade dentro da empresa, né? Então, você tem muitas
muitas facas jogando para cima no malabarismo para você tentar colocar tudo de um jeito. Então, você tem que pensar, vamos considerar que uma empresa já tem um nome, né? Você vai pular a etapa do naming, então você vai buscar elementos visuais que traduzam o que aquela empresa é, como ela quer ser vista e como que ela vai conseguir o que ela precisa, o que ela quer. Se ela quer vender um produto, se ela quer alugar um produto, se ela quer ser um profissional com tal percepção, e tudo isso você tem que tentar resumir em poucos elementos. E aí tem vários estudos para isso, você tem que pesquisar bastante. Então, puxa vida, o que esse mercado hoje produz? Então, esse mercado visualmente funciona desse jeito. Não estou dizendo que você tem que seguir o que o mercado faz, mas você tem que saber o que o mercado faz. Então, até para a gente não cometer alguns equívocos. Muitas vezes você faz um elemento, é muito comum, você faz uma marca e quando você termina, você olha, vai dormir, no dia seguinte você pensa, aí você chama alguém e fala assim, puxa, olha para mim. Pegar uma visão de fora. Uma visão de pessoa que está fora. Aí a pessoa olha e fala assim, puxa, mas não está igualzinho aquele outro negócio. Você fala, putz. Então, acontece muito de você se contaminar por outra marca que você viu em algum momento, que aquilo te chamou atenção, e aí você acaba colocando isso de alguma forma. E aí você tem que recriar. Joga fora, refaz. O Oliveto tem uma frase muito legal quando ele fala sobre criação, né? Quando você chegar lá na 10ª peça criativa, aí você joga tudo fora e você vai começar daí algum resultado a partir da 11ª. Eu sei que é muito complicado você pensar assim, mas Sim. Muitas vezes, quando você olha um documento de criação de marca, você vê a quantidade de coisas que você tem que fazer para chegar naquele resultado que você está buscando, é muito grande. Aí você vai apresentar para o cliente. Assim, olha, está aqui o projeto, o resultado, a referência foi essa, isso aqui vem disso mais isso, e aí o cliente pode falar assim, puxa, que genial que ficou, ou ele pode falar assim, tem nada a ver. Aí, mano, seu mundo desmorona. Passa a régua, você não pode ficar triste. Aí que tá. Não, ótimo, vamos repensar, o que incomodou, qual o problema. O problema é esse. Então, legal. Aí você vai repensar, vai buscar outras referências, vai buscar outra solução para poder apresentar esse novo projeto de identidade visual. É cansativo, mas você tem que enxergar como um quadro em branco de novo, né? Para você recomeçar. Mas dependendo do retorno que tiver, né, Ali? Sim. Aí tem que ser assim. Você sabe que eu estava pensando nesses dias, eu tive uma experiência com uma ótica aqui de Campo Grande e foi muito diferente. Olha, a marca de uma ótica, né? Foi muito diferente de tudo que eu sempre fiz. O processo foi diferente. Eu sempre busquei ser muito técnico para tentar chegar num sentimento, né? Então você vai buscando sempre que a marca seja passível de aplicação, redução de cor, aquele negócio todo. E aí você vai trabalhando naquilo. Você vai lapidando aquilo até você chegar em alguma coisa. E eu tive uma experiência com a ótica que eu tive o vislumbre da marca enquanto eu dormia. Eu acordei e falei assim, mano, eu preciso colocar isso em papel. Aí eu sentei na cama e pensei no que tinha vindo na minha cabeça. Aí eu falei assim, tá, agora eu posso voltar a dormir. Eu acordei de manhã cedo, eu fiz o RAF e depois fiz a marca e a hora que eu apresentei foi aprovado assim, de primeira. Aí depois que foi aprovado eu contei, falei assim, a marca veio num sonho. Porque, né, foi uma inspiração que desceu. Foi um negócio. Eu não acredito muito nisso, tá? Mas aconteceu. Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Pode você esquecer os projetos? Você teve uma mega ideia e você... Caralho. Opa. Esqueci. Como é que era mesmo? Tem tanta coisa que eu já esqueci que eu nem lembro mais. E aí que é triste. Já pensou na oportunidade que você perdeu, cara? Nossa. Não, a gente tem coisa que a gente... tem coisa que a gente faz que a gente esquece. Não, eu tô lá no trampo, né? Tá aí o Gilberto. Tô lá no trampo, muitas vezes o pessoal chega e fala assim, Cezinha, você que fez a marca para tal projeto? Eu falei, não sei. Aí você tem que olhar, aí você fala, cara, fui eu que fiz. Não, essa marca não é minha. Aí você fala, é do colega, tal. Essa marca é minha. Então,
é interessante isso, porque você está numa linha de produção, muitas vezes você não lembra. Sim. Né? Você puxou uma ideia interessante. Você tem algum tipo de assinatura, algo que mostre que a arte é sua? Porque tem alguns artistas que fazem, tipo, no final eles puxam uma letra assim, por exemplo. Você tem alguma coisa? Não. A gente não pode autoralizar a marca, né? A gente não pode fazer isso. A marca ela tem que ser exclusivamente do cliente. Caramba. Nossa, cara. Tem essas nuances, né? Uhum. Então, por mais, vamos supor que você contrate um cara que seja um estúdio de design, que seja muito bom, ele vai pensar na marca para o seu negócio e a única coisa que ela vai autoralizar é, olha, foi fulano que fez, mas não pode ter nenhum elemento que possa identificar. Mas você acha que mesmo com isso você tem bastante liberdade para poder trabalhar com aquilo? Tem, vixe, há um universo de possibilidades. Caramba, e você, verdade. E quanto ao tempo de apresentar o trabalho? Você tem bastante tempo para trabalhar, porque você falou da ótica. Você acordou e teve a ideia, foi apresentado e aceitou de primeira. Mas nisso, quanto tempo você tinha para apresentar? Quanto tempo você ficou pensando no projeto, entendeu? Cara, assim, normalmente um prazo habitual de solicitação e apresentação de projetos são de 15 a 20 dias. Onde você tem aí o primeiro RAF, o primeiro layout para fazer a apresentação. Tava pensando num negócio de 3 meses para produzir. Não, depende muito. Tudo que eu estou falando dentro do nosso mercado aqui na cidade de Campo Grande, né, o que é mais habitual. Eu participei de um outro projeto que tenho uma alegria imensa de poder falar disso. Eu participei do redesenho da marca Marilã. Isso foi em 2010. Ela tinha uma marca, era uma empresa, na época saiu um resultado de pesquisa que é a empresa que mais vendia biscoito. Aí eu falei assim, não, mas não é Nestlé? Eu falei assim, não é Marilã. E aí eles tinham números ali do tanto que eles vendiam de biscoito e eles vão fazer uma marca nova, sair daquela bolachinha que eles tinham para uma marca diferente. Esse projeto demorou 3 meses para sair. E aí saiu, e aí foi para um estúdio de design de São Paulo, onde eles executaram a marca no final. Então, durante esse processo, foram feitas pesquisas com discussão de grupo, aquela sala de espelho, com pessoas que fazem compras no mercado. As clínicas, né, que eles falam. Então, tudo isso. E eu só conhecia aquilo na faculdade. E aí, quando eu estava dentro do processo... Seu primeiro projeto? Não foi meu primeiro projeto. Sim. Mas foi assim, um primeiro grande projeto de você fazer um redesenho de marca. Caraca, sabe? Bicho. Então tinha um trabalho muito grande dentro da empresa, de você ver como que as pessoas se entendem, como que a marca se enxerga. E era muito legal, a marca se via como algo muito caseiro, muito... Cliente. Então, e aí eu falei assim, não, mas agora a Marilã vai pegar um outro pé. Então, foi uma experiência muito legal de poder estar junto, né? E aí veio o resultado, vocês viram, a marca Marilã virou um coraçãozinho, que é uma letra M, todo aquele mais negócio. Mais arredondado. Ele lembra que tinha um formato, parecia uma bolachinha maisena, assim? Então, depois veio todo esse desenho novo, bonito aí. Cabeça bonita por trás. Esse projeto teve muitas cabeças pensantes e cabeças muito mais influentes e mais luminosas do que a minha. Você tava lá. Quando um projeto é de uma marca muito grande assim, você junta mais pessoas, né? Por exemplo, tinha a ótica, era só o senhor trabalhando nela? Esse projeto da ótica fui só eu. Né? Eu fui como um freelance, né? Então eu fui chamado para fazer esse projeto. Mas da Marilã eu estava numa agência de São Paulo, quando eu estava morando lá. É uma agência chamada Chama Azul, que existia. E aí foi por esse intermédio, eu trabalhava na agência, então foi por esse intermédio que chegou lá. Chegou o job, né? Igual a gente fala. Né? Deixando claro que job, né, é outra coisa. A gente tem que tomar de volta a expressão. Isso foi uma apropriação indébita, exatamente. Acabou virando um termo, né, mas deixa pra lá. Cezinha, vamos falar mais um pouco não só de mercado de trabalho, mas vai parecer um termo que eu tava pensando como que eu ia abordar, que é mais ou menos a democratização, né, dessa parte de design. Que é, por exemplo, o uso do Canva. Não por profissionais, que eu sei que tem muito profissional que é extremamente contra, mas como é que você enxerga, por exemplo, porque eles vieram numa pegada agora, né, fez toda aquela campanha com a Graciane, na verdade, querendo vender que qualquer pessoa pode fazer um design lá dentro. Como que você enxerga, mais ou menos,
essa questão, por exemplo, um dono de uma lojinha já não vai contratar um freelancer porque ele vai dar uma rabiscada lá no Canva. Ponto sensível, hein? Pesou o clima. Não, olha só, a gente brinca muito no ambiente de trabalho, eu tenho um colega chamado André, e aí toda vez que vem alguém que fala assim, esse material aí eu fiz no Canva, aí, aquela Mas o problema não é a ferramenta, né? O problema é o usuário. Sim. A ferramenta do Canva, eu vou falar bem na real, a ferramenta do Canva é fantástica, né? A gente tem lá o Canva no estado de forma profissional e é uma parceria muito legal e abre possibilidades para pessoas que não têm orientação para a área de design poder fazer alguma coisa. E aí, muitas vezes, essas pessoas podem se tornar um caminho para elas se entender. Pô, isso aqui eu acho interessante. Por que não? Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente não pode culpar tanto a ferramenta. Sim. Né? A gente tem um outro problema maior que se chama usuário. Né? Aquela pecinha que fica entre a poltrona e o teclado. E o computador. Né? Então, e por que a gente pega no pé ali algumas coisas? Porque muitas vezes a gente vai lá fazer uma edição de um livro. Né? E aí a pessoa pega e cria o livro inteiro no Canva. E aí, para você dar saída naquilo depois, para fazer, é complicado, não é tão fluido assim. Não conversa com o software. Não conversa tanto com o software que eu preciso usar. Então, na hora que vai converter, fechar com o PDF, dá problema. Então não é tão legal nesse ponto. Aí sim, eu recomendo que você busque uma orientação profissional. Agora, puxa, tá o cara na lojinha dele, tá na padaria dele lá. E fala, cara, eu preciso fazer um cartaz aqui que eu vou anunciar, vou fazer sei lá, um tipo de promoção de pão diferente e tal. Porra, cara, é fantástico. Não só para isso, mas dá para usar. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu já usei o Canva. Sim. Né? Eu estava numa situação, minha tia, o cachorro dela tinha fugido, eu estava com o celular no bolso, pô, faz um negócio agora para mim. Pô, tirei o celular, fiz ali um cartaz com a foto do cachorro dela, procura esse celular dela e mandei. Atendeu a demanda. Pô, precisava atender aquilo. Né? E poderia acontecer de outra forma. Né? Então, assim, a gente tem que ver a ferramenta, ela pode te atender. Então, aí, o que é importante? É você trabalhar o profissional que está pilotando aquela ferramenta. Sim. E aí, para isso que a gente está aqui. Exato. Né? Para isso que tem a faculdade, para te orientar, para você... Até na aula de computação gráfica, muitas vezes eu falei, não sei se acho que você estava lá, eu falei, pô, gente, quer que vocês façam um negócio assim? Não me interessa o programa que vocês vão usar. Dá para você fazer num PowerPoint, pega lá os objetos do PowerPoint e faça. Não interessa. O que é importante para mim é ver como a cabeça de vocês vai lidar com aquela ferramenta. Sim. Né? Então, esse que é o ponto. Então, esse é o meu ponto de vista do Canva. Tá? Então, pode ser uma ferramenta bem interessante. Sim. Cezinha, pra gente encerrar, que o meu ponto tá avisando que a gente tem só mais 5 minutinhos. O negócio tá chique aqui, hein, Marcos? Não, no último episódio da outra temporada tinha até plateia fazendo pergunta. Pra gente encerrar, que conselho que você dá para quem tá pensando em entrar para nossa área, seja publicidade, seja jornalismo, para comunicação, né? Vamos vender o nosso curso agora. Legal. Cara, eu acho assim, a pessoa tem que olhar para dentro. Ela tem que, primeiro, fazer o exercício de se pensar como que eu me sinto com uma pessoa que vai atuar na comunicação. E aí, ver quais são as várias possibilidades da comunicação. Né? Nós temos aqui colegas que trabalham com texto, colegas que trabalham com equipamento de vídeo, eu tenho um colega que trabalha comigo, que trabalha com engenharia de som. Então, tem várias possibilidades dentro da comunicação. Então, assim, olhar essas possibilidades, pô, ver, legal, eu me acho ali, eu me encontro ali. O que eu só peço muito cuidado, muitas vezes eu fiz faculdade de publicidade num momento em que a publicidade estava num frisson muito grande. Né? Para você entrar no vestibular era mais concorrido do que a faculdade de medicina na época. Né? Então eu vivi aquela febre que era fazer o curso de publicidade. Então o que eu só deixo de mensagem é o seguinte: não vai entrando para a área de comunicação assim, achando que, não, eu vou ser publicitário porque eu vou ser rico. Aliás, não faça isso para nada na sua vida. Eu vou ser médico, eu vou ser rico. Não, isso aí depende muito de você
criar as oportunidades, de você trabalhar firme, de você mostrar o seu serviço. Correr atrás. Né? Correr atrás, você mexer o seu doce, porque ninguém vai mexer o doce para você. Com certeza. Né? Então, eu acho muito legal. Se você olha para você, se olha no espelho e se vê como uma pessoa que tem um potencial de comunicador, seja da forma que for. Ah, pô, eu sou tatuador, pô, legal pra caramba. Né? Então você se expressa, você consegue realizar ou materializar ideias de outras pessoas de uma forma específica. Pô, será que você não é um comunicador? Né? Então, você que está aí nos assistindo, se liga nesse movimento, olha para dentro e aí olha para fora, vê, pô, onde que eu consigo aplicar isso? Né? Como é que eu consigo aí ser feliz e ganhar vida e, sabe, conseguir viver de uma maneira digna e plena? Então, eu acho que é por aí. Então é isso. Muito obrigado, Cezinha, por essa conversa muito esclarecedora. E obrigado, Iago, por dividir a bancada comigo. Obrigado pela honra. Eu não fazia ideia das cabeças que estavam aqui junto comigo. É incrível. Eu queria ter perguntado mais pro senhor fora daqui. Vem aí a parte 2 do Cezinha no podcast. Eu joguei aqui. Ai, meu Deus. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Essa temporada tá só começando, ainda vem muita entrevista por aí. Então não esquece de se inscrever no canal. Também estamos no Spotify com o mesmo nome, Comunica Podcast. Obrigado. TikTok, a gente tá em todo lugar. Todo lugar.